Essa semana, a novela tá pegando fogo. Acompanhe comigo o resumão da semana. Não esqueça de deixar o like e um comentário. Vamos para mais um resumão? Segunda-feira, 17 de fevereiro. Luma, com seus instintos afiados, começa a se sentir desconfortável com as ações de Mércia e tenta convencer Mavi de que a situação está prestes a ficar ainda mais perigosa para as duas. Ela vê nas atitudes da empresária uma tentativa clara de manipulação e a certeza de que, se não agirem logo, poderão ser vítimas de uma grande armadilha. A desconfiança de Luma cresce cada vez mais, e ela se dedica a reunir provas e se preparar para um possível confronto com Mércia. Mavi, por sua vez, começa a se perguntar se Luma pode realmente estar certa. A ideia de que Mércia esteja tramando algo contra elas as faz ainda mais alertas e unidas, embora a dúvida ainda paire no ar. Enquanto isso, Viola e Rod se unem para proteger Filipa, cuja segurança agora parece estar em risco. Sabendo que Mavi está em busca de respostas e justiça, eles fazem o possível para manter Filipa afastada das investigações e das pessoas que possam fazer mal a ela. Viola, que tem o controle de muitas situações, se vê em uma posição delicada, tentando equilibrar os interesses próprios com a necessidade de proteger Filipa. Rhodes, por sua vez, está sempre atento aos movimentos de Mavi e Luma, pronto para agir caso a situação se torne ainda mais tensa. Mas o medo de perder Filipa e, com isso, sua vantagem no jogo, faz com que Viola e Rod se tornem aliados na defesa da jovem. Enquanto jogos de poder e proteção acontecem, Mércia tenta convencer Molina a mudar de ideia sobre o futuro do Albacoa. Ela sabe que a situação está se tornando cada vez mais crítica e que, se o resort for colocado em risco, muitas das suas ações poderão ser prejudicadas. Ela tenta apelar para a razão de Molina, sugerindo que o melhor caminho é garantir o controle sobre o Albacoa e, assim, evitar maiores complicações no futuro. Molina, no entanto, tem suas próprias ideias sobre como controlar o que é seu, e as palavras de Mércia não parecem ter o peso esperado. Ele sabe que ela tem outras intenções, mas não está disposto a ceder tão facilmente. No meio de toda essa trama, Fátima começa a perceber algo que ela não havia notado antes. Cirlei parece estar profundamente apaixonada por Berta. A amizade entre as duas sempre foi forte, mas agora, com as recentes mudanças, Fátima sente que há algo mais nas atitudes de Cirlei. Ela tenta, sem sucesso, convencer a amiga de que está apenas imaginando as coisas, mas a sensação de que algo está acontecendo entre as duas é inegável. Fátima, tentando lidar com seus próprios sentimentos, começa a se preocupar com as consequências desse envolvimento, se é que algo de fato está acontecendo. Berta, com sua postura sempre firme, toma uma decisão drástica e expulsa Isis de sua casa. Depois de tantas mentiras e manipulações, ela não vê mais espaço para a funcionária, que, em sua busca por poder e controle, não hesitou em causar confusão e intriga na vida de Berta. A expulsão de Isis é um reflexo da perda de paciência de Berta com a situação, e a decisão, embora difícil, parece ser a única maneira de afastar uma ameaça crescente em sua vida. Enquanto isso, Gael, preocupado com o estado de saúde de Hugo, decide acompanhá-lo ao médico. Hugo, que sempre foi alguém com quem Gael pôde contar, agora se vê em uma situação vulnerável. Sua saúde parece estar em declínio, e o mistério em torno de suas dores e desconfortos só aumenta. Gael, preocupado com o que o futuro pode reservar, sente que precisa ficar ainda mais próximo de Hugo. Durante a consulta, os médicos revelam que o quadro de Hugo não é simples, e ele precisará de cuidados especiais, o que gera ainda mais apreensão para Gael. Filipa, com o peso de suas escolhas sobre os ombros, começa a demonstrar arrependimento por tudo o que fez. Ela tenta, de todas as formas, tranquilizar Antônia, que está cada vez mais preocupada com os rumos que a vida delas está tomando. Filipa sente que as ações dela foram erradas, e começa a questionar suas alianças e até mesmo suas próprias intenções. O arrependimento a consome, mas ela sabe que, agora, não há como voltar atrás. O que ela pode fazer é tentar consertar o que ainda está ao seu alcance, mesmo sabendo que isso pode não ser o suficiente para pagar os danos já causados. Gael, ao saber dos planos de Mércia em relação ao Albacoa, decide contar tudo para Hugo. Ele sabe que a situação está prestes a sair de controle, e que manter o segredo só tornaria as coisas mais complicadas. Hugo, agora ainda mais preocupado com o que está por vir, decide revelar a Luma tudo o que descobriu. A informação que ele traz é crucial para que Luma e Mavi possam entender o tamanho da ameaça que Mércia representa. Agora, com o quebra-cabeça começando a se montar, Luma se vê em uma posição difícil. Ela precisa agir rapidamente, mas sabe que cada movimento precisa ser bem calculado para evitar que tudo desmorone.
Com essas revelações e o confronto iminente entre as forças envolvidas, os personagens se veem à beira de decisões que poderão mudar suas vidas para sempre. Luma, Mavi, Mércia, Viola e os outros estão cada vez mais próximos de se confrontarem de maneira definitiva, e a pergunta que paira no ar é: quem sairá vitorioso neste jogo onde a lealdade, o poder e a vingança se entrelaçam de maneira implacável? Terça-feira, 18 de fevereiro. Mércia, com seu tom autoritário, lembra Luma que, apesar de todos os conflitos, ela ainda é a chefe do Albacoa. A ameaça no seu olhar é clara. Se Luma continuar pressionando, ela não hesitará em usar todo o poder que tem para esmagá-la. Luma, por sua vez, não se intimida, e uma guerra silenciosa se trava entre as duas. A tensão está no ar, mas Luma sabe que, com a verdade sobre o Albacoa nas mãos, pode virar o jogo. A batalha está longe de terminar, e o que começou como uma simples discordância de estratégias agora se torna uma luta pelo controle total do resort. Enquanto isso, a situação de Filipa, que se tornou uma peça-chave nesse quebra-cabeça de intrigas, começa a ganhar novos contornos. Viola, com seu jeito determinado, pede ao pessoal do abrigo que lhe deem um voto de confiança quanto à presença de Filipa. Ela sabe que a jovem tem um peso enorme sobre os ombros, mas acredita que é possível encontrar uma saída para ela, e talvez até uma forma de redimir as ações passadas. Rhodes, sempre calculista, também entra na jogada, confiando que Filipa pode ser uma aliada importante em seus próprios planos. Logo, Viola e Rhodes decidem levar Filipa até Mavi e Luma, e a jovem, com olhos assustados, encara o casal. Filipa, com um misto de arrependimento e medo, fala com Mavi. Ela afirma que está disposta a se entregar à polícia, acreditando que é a única maneira de pagar pelos seus erros e, quem sabe, buscar uma forma de recomeço. Mavi, por sua vez, a encara com desconfiança, mas também com um toque de compaixão. Ela sabe que Filipa tem informações preciosas, mas também percebe que a jovem está tentando se redimir. No entanto, ela não pode permitir que sua bondade nublasse o julgamento que precisa ser feito. A decisão de Filipa de ir à polícia é um momento crucial, e ela sabe que, ao fazer isso, está se arriscando não só a perder a liberdade, mas também a pôr em perigo os poucos aliados que lhe restam. As palavras de Viola, por mais encorajadoras que sejam, não são suficientes para tirar o peso da culpa que Filipa carrega. O confronto com a verdade, no entanto, parece ser o único caminho possível para a jovem. Enquanto as tensões aumentam em um lado, no outro, Tomás começa a refletir sobre suas próprias escolhas e as complicações que o cercam. Ele percebe que Cirlei, sua amiga leal, está perdendo cada vez mais espaço devido à sua conduta. Ele a aconselha a procurar um trabalho honesto, uma forma de reconquistar o respeito de Berta e mudar o rumo de sua vida. Cirlei, sempre prática, sabe que a chance de reconquistar Berta é pequena, mas não está disposta a desistir tão facilmente. O amor por Berta é forte, e ela sabe que, para resgatar o que perdeu, precisará de muito mais do que apenas promessas. Fátima, por sua vez, tenta acalmar Berta, que se encontra em uma encruzilhada emocional. Berta, em um momento de raiva e frustração, considera expulsar Isis de sua casa, mas Fátima aconselha ter calma. A situação, embora complicada, exige paciência e discernimento. Elas precisam primeiro descobrir quem é o verdadeiro pai de Tomás antes de tomarem qualquer decisão precipitada. Fátima sabe que a busca pela verdade é fundamental, e a revelação sobre a paternidade pode ser o divisor de águas que as duas precisam para seguir em frente. Daniel, que sempre teve uma relação tensa com Cristiano, começa a se incomodar com as constantes perguntas do rapaz. Cristiano, curioso e interessado no futuro de Daniel, sente que há algo que ele não está sabendo. Ele insiste em perguntar, buscando mais informações sobre o que realmente está acontecendo entre eles e o que o futuro reserva. Daniel, no entanto, está claramente desconfortável com a insistência de Cristiano, o que deixa claro que, apesar de terem algum tipo de aliança, ainda há muito que eles não entendem um sobre o outro. A tensão entre os dois só aumenta à medida que Daniel tenta fugir das perguntas de Cristiano, sem querer revelar demais. A situação, por mais intrigante que seja, começa a se tornar mais intensa quando Viola decide contar a Rudá que encontrou Filipa. Rudá, que está preso e em uma situação desesperadora, fica surpreso com a notícia, mas ao mesmo tempo sente um misto de alívio e apreensão. A possibilidade de Filipa ser uma aliada, ou até mesmo uma chave para sua liberdade, o deixa com esperança. No entanto, ele sabe que isso pode ser apenas um sonho distante, e que ele precisa agir com cautela, porque, se as coisas saírem do controle, ele poderá perder tudo. Viola, mais uma vez, se coloca como intermediária entre os mundos de Filipa e Rudá.
Ela implora para que Rudá não tente fugir da prisão, convencida de que ele pode conseguir algo mais se seguir o plano à risca. A fuga, por mais tentadora que seja, pode colocar tudo a perder. Rudá, ainda assim, está dividido. Ele sente que a única maneira de recuperar o controle de sua vida é se libertar da prisão, mas também sabe que Viola tem razão. A fuga pode ser uma armadilha mortal. A luta interna de Rudá é palpável, e a decisão que ele tomará será crucial para o rumo de sua vida. Por fim, Mavi, com a cabeça cheia de perguntas, se volta contra Mércia e a questiona abertamente sobre o que ela realmente pretende fazer com Albacoa. A provocação é clara, e Mavi não está mais disposta a aceitar as ações de Mércia sem respostas. Ela sabe que a empresária tem algo escondido e, ao confrontá-la, espera finalmente entender as intenções de sua rival. Mércia, por sua vez, responde com uma calma assustadora, mas sua postura defensiva não engana Mavi. Ela está prestes a descobrir mais do que Mércia gostaria que ela soubesse, e a revelação pode mudar o destino do Albacoa e de todos que estão envolvidos nessa guerra silenciosa pelo poder. Com cada movimento, cada palavra, os personagens se aproximam do ponto de ruptura. O futuro do Albacoa está em jogo, e as alianças serão testadas, enquanto as mentiras, enganos e verdades se entrelaçam, deixando todos em um beco sem saída. Quarta-feira, 19 de fevereiro. Mércia, com sua postura imperturbável e seu olhar calculista, faz questão de se aproximar de Mavi e Luma, deixando claro, em poucas palavras, que elas devem confiar nela. Ela sabe que, até aquele momento, o relacionamento entre elas foi marcado por desconfianças e intrigas, mas agora, com uma falsa aura de sinceridade, tenta convencer as duas de que seus interesses estão alinhados. Contudo, tanto Mavi quanto Luma não se deixam enganar tão facilmente. Ambas sabem que, por mais que Mércia tente parecer transparente, ela sempre esconde algo nas sombras, e nenhuma palavra dela será suficiente para apagar as suspeitas que pairam sobre suas intenções. Enquanto isso, o cenário se torna ainda mais tenso quando Mércia se vê obrigada a confrontar Molina. O homem, sempre calculista e impiedoso, é agora uma ameaça para o seu império. A conversa entre eles, carregada de ameaças veladas e provocações, é uma dança perigosa, onde cada palavra tem o poder de destruir ou fortalecer o que ainda resta das suas alianças. Mércia, decidida a manter o controle sobre tudo, não cede nem por um segundo. Ela deixa claro para Molina que sua decisão está tomada, e não há mais volta. A batalha entre eles está longe de acabar, mas a certeza da empresária em relação aos seus próximos passos é assustadora. Enquanto Mércia enfrenta seus próprios inimigos, Luma decide dar mais um passo em sua investigação sobre o passado da empresária. Ela procura a irmã Sônia, na tentativa de descobrir o crime que Mércia cometeu no passado. A freira, com seu semblante preocupado e cauteloso, se vê pressionada a contar a verdade. A conversa entre as duas é um jogo de palavras e intenções. Irmã Sônia, relutante, começa a revelar detalhes que poderiam abalar as fundações do Império de Mércia. Cada palavra que a freira diz é como uma chave que pode abrir portas perigosas para o futuro de todos os envolvidos. Mas, ainda assim, a informação que Luma busca parece escapar das suas mãos, como se as peças desse quebra-cabeça estivessem fora de alcance. Enquanto isso, no Albacoa, Diana e Bruna não conseguem disfarçar a preocupação com a saúde de Hugo. O homem, sempre firme e decidido, agora se encontra debilitado, e o peso de suas responsabilidades parece estar finalmente afetando sua saúde. Diana, com seu olhar preocupado, tenta se aproximar dele, mas Hugo, relutante em mostrar sua fraqueza, se afasta. Bruna, por sua vez, sente o peso da situação e tenta encontrar uma forma de ajudar, mas sabe que, para isso, precisa superar a barreira de orgulho que Hugo construiu ao longo dos anos. As tensões aumentam e, enquanto a saúde de Hugo se deteriora, as soluções parecem estar cada vez mais distantes. De volta à guerra de poder entre as mulheres, Luma, que agora está cada vez mais perto de descobrir o que Mércia esconde, decide colocar a empresária contra a parede. Luma ameaça Mércia com as informações que tem sobre seu passado, fazendo-a perceber que o jogo está prestes a mudar de direção. Mércia, por mais que tente manter a calma, sabe que está em uma posição delicada. As informações de Luma podem ser a chave para derrubá-la, mas ela também sabe que, se conseguir reverter a situação, poderá se manter no comando e eliminar de vez qualquer ameaça ao seu império. A tensão no ar é palpável. Cada um dos personagens envolvidos nesse jogo de poder está caminhando por uma linha tênue entre a verdade e a mentira, e a qualquer momento, a máscara de um deles pode cair. Luma e Mavi estão mais determinadas do que nunca a descobrir a verdadeira face de Mércia, enquanto a empresária tenta a todo custo manter o controle da situação.
O embate entre elas promete ser o ponto culminante de toda essa trama, onde segredos, traições e alianças inesperadas podem mudar o destino de todos os envolvidos. Agora, mais do que nunca, é impossível prever quem sairá vitorioso desse jogo de manipulações e segredos. O futuro do Albacoa está em jogo, e as ações de cada personagem definirão não apenas o destino da empresa, mas também suas próprias vidas. Quinta-feira, 20 de fevereiro. O ambiente no Albacoa e em toda a trama começa a se aquecer. A pressão sobre Mavi aumenta, especialmente depois de uma ameaça perigosa de Mércia. Com a frieza de sempre, Mércia revela que possui um pendrive incriminador que poderia destruir Mavi. O peso das palavras da empresária é palpável, e Mavi, que sempre se considerou um mestre das jogadas, começa a se sentir encurralado. Cada movimento que ele faz parece ser monitorado, e o controle de Mércia sobre a situação se intensifica a cada minuto. A ameaça de expor o pendrive traz à tona não apenas as fraquezas de Mavi, mas também as sombras do seu passado. O que ela possui em suas mãos pode destruir não só Mavi, mas todo o seu império. Com isso, o empresário se vê em um dilema, sem saber a quem recorrer, e com uma sensação de traição que começa a corroer sua confiança nas pessoas ao seu redor. Enquanto isso, Fátima, sempre atenta às nuances das relações que a cercam, escuta uma conversa reveladora entre Isis e Lady. As palavras trocadas entre as duas deixam claro que Isis está sendo chantageada, e Fátima, com seu faro apurado para intrigas, não perde a oportunidade de perceber o que está acontecendo. A revelação a deixa atonita, pois ela sabe que isso pode ter sérias repercussões para todos os envolvidos, inclusive para Berta. O medo de que essa chantagem possa se voltar contra ela e contra sua família faz pensar em tomar uma atitude, mas ela precisa ter cuidado, pois está lidando com um jogo de poder onde os riscos são elevados. Mavi, por sua vez, está se sentindo cada vez mais traído por Mércia. A mulher em quem ele confiava, a pessoa que ele acreditava ser uma aliada, agora se mostra uma ameaça em sua vida. A revelação sobre o pendrive e as intenções de Mércia fazem Mavi questionar todas as suas escolhas até aquele momento. As alianças que ele construiu ao longo do tempo parecem ruir como um castelo de cartas, e ele se vê sozinho, tentando desesperadamente controlar a situação. A traição de Mércia é um golpe duro para ele, mas também desperta nele uma determinação que ele desconhecia. Ele sabe que, se quiser sobreviver a esse jogo, precisará agir com precisão e sabedoria. Cristiano, sempre observador e atento, começa a perceber a relação complexa entre Michelle e Daniel. Ele fica intrigado, com uma sensação crescente de que algo não está certo. A curiosidade o leva a questionar as motivações de Michelle e o comportamento de Daniel. Cristiano sempre foi o tipo de pessoa que prefere agir nas sombras, mas agora se vê diante de um quebra-cabeça onde as peças não se encaixam da maneira que ele imaginava. Ele começa a suspeitar que há algo mais por trás do comportamento de Michelle e Daniel, e suas desconfianças só aumentam à medida que ele se aprofunda mais na investigação de seus próprios sentimentos e das ações de seus colegas. Em meio a isso tudo, Hugo, já sobrecarregado com tantas tensões, tem uma discussão com Robson. A briga, que parece ser apenas mais um desentendimento cotidiano, acaba se tornando um episódio mais grave quando Hugo sente uma pontada forte na cabeça. A dor o faz perder momentaneamente o foco, e sua saúde, que já estava fragilizada, parece estar se deteriorando diante de seus olhos. A situação começa a se agravar, e Hugo se vê preso em um ciclo de estresse e preocupação, que pode acabar afetando não apenas sua saúde, mas também suas decisões futuras. Fátima, ao perceber que a situação de sua família está ficando cada vez mais difícil, resolve contar a Berta sobre o que ouviu entre Lady e Isis. A revelação de que Lady esteve na mansão pedindo dinheiro a Isis e que a conversa tinha um tom de chantagem a deixa preocupada. Fátima sente que há algo mais em jogo, uma ameaça velada que pode acabar afetando todos à sua volta. Ela sabe que precisa agir, mas também se vê presa em uma teia de mentiras e manipulações que dificultam sua tomada de decisão. A sensação de estar sendo constantemente enganada a deixa com um nó na garganta, e ela não sabe como dar o próximo passo sem arriscar ainda mais a segurança de todos ao seu redor. Enquanto isso, Luma, sempre estrategista e implacável, decide que é hora de agir. Ela se aproxima de Mavi para discutir o que está acontecendo. Luma sabe que precisa descobrir quem está por trás do grupo Eier e entender as intenções reais de todos os envolvidos. A revelação sobre o controle das ações do Albacoa por uma facção externa preocupa, e ela sente que, se não tomar uma atitude agora, perderá a chance de proteger não só sua família, mas também seu império. Com a calma e a frieza que lhe são características, ela pressiona Mavi a colaborar em sua investigação, sabendo que, juntos, eles podem descobrir mais do que imaginam.
A conversa entre Mavi e Luma não é apenas sobre os negócios ou a busca por respostas. Eles estão enfrentando a incerteza e o medo de perder tudo o que construíram. Mas Luma, com sua determinação, sabe que é preciso arriscar. A confiança entre ela e Mavi está abalada, mas ela sabe que, se não formarem uma aliança, ambos sairão perdedores dessa guerra. A tensão entre eles é palpável, e a cada palavra trocada, a pressão aumenta. Luma sabe que as decisões que tomarem agora podem determinar o destino do Albacoa e de todos os envolvidos nesse complexo jogo de poder. Diante de todo esse turbilhão de acontecimentos, Mavi decide procurar Viola. Ele sabe que precisa de um perdão, mas também precisa entender a posição de Viola nesse emaranhado de intrigas e segredos. A conversa entre os dois, marcada por um tom de sinceridade e arrependimento, revela a complexidade da relação entre Mavi e sua chefe. Viola, com sua postura firme, deixa claro para Mavi que só acreditará nele se ele assumir para a polícia que matou Molina. A exigência de Viola é uma faca de dois gumes. Ela sabe que Mavi tem segredos, mas também sabe que, se ele se entregar, poderá perder o pouco de controle que ainda resta em sua vida. O jogo está prestes a tomar um rumo inesperado. As alianças estão sendo testadas, os segredos estão sendo revelados, e a confiança entre os personagens está sendo colocada à prova. Em um cenário onde todos jogam para ganhar, Mavi, Luma, Viola e os demais estão à beira de um precipício, e cada decisão pode ser a última. Sexta-feira, 21 de fevereiro. A tensão no presídio onde Rudá está encarcerado atinge novos níveis quando Edinho, com a calma de quem já conhece as reviravoltas do jogo, sugere ao prisioneiro que procure Mércia. Ele acredita que a empresária é a chave para descobrir a verdade sobre Molina e seus próprios mistérios. Mas Rudá, marcado pela dor da traição e pelas intrigas que o cercam, hesita. Sua mente está cheia de dúvidas, e a ideia de procurar Mércia, uma figura tão envolvida nas tramóias e manipulações, não parece a solução mais sensata. Ele se sente enredado em uma teia de mentiras, onde a verdade parece um prêmio inatingível. A decisão de procurar Mércia coloca Rudá em uma posição ainda mais difícil, pois ele sabe que ela não é exatamente uma aliada confiável. Com a decisão tomada, Rudá tenta organizar seus pensamentos e fazer o melhor para ele e seus companheiros de cela. Ele comunica a eles que não participará do plano de fuga que havia sido discutido anteriormente. A prisão, para ele, começa a se transformar em um campo de batalha interna, onde ele precisa encontrar suas próprias respostas antes de considerar qualquer outra possibilidade. Sua atitude não passa despercebida pelos outros prisioneiros, que ficam divididos entre a surpresa e a preocupação. Eles sabiam da vontade de Rudá de escapar e conquistar sua liberdade, mas agora ele opta por um caminho mais solitário e arriscado, ao invés de seguir a fuga que poderia levá-lo para fora das grades. Gavião, um dos prisioneiros mais experientes e respeitados, não deixa de alertar Rudá para o perigo iminente de sua escolha. Gavião é o tipo de pessoa que conhece as regras não ditas do sistema, e ele vê o comportamento de Rudá como uma espécie de suicídio emocional. Ele sabe que, ao desistir da fuga, Rudá está se colocando em uma posição vulnerável, sem qualquer proteção ou saída para suas angústias. Você vai se arrepender de não ter fugido, Gavião diz, com a seriedade de quem já viu esse tipo de escolha resultar em desastres. Mas Rudá está determinado, e suas palavras parecem ecoar como um reflexo de uma decisão mais profunda, talvez mais pessoal, do que qualquer plano de fuga. Enquanto isso, lá fora, Berta, sempre observadora e desconfiada, faz uma pergunta crucial a Evelyn. Você sabe por que Lady pede dinheiro a Isis? Berta sente que algo não está certo. Ela percebe que há uma rede de chantagens e manipulações que gira em torno de Isis e Lady, e ela não está disposta a deixar isso passar em branco. Ao fazer essa pergunta a Evelyn, ela busca respostas que possam lançar luz sobre o comportamento de Lady, uma mulher que sempre parece ter segundas intenções. Evelyn, por sua vez, responde com cautela, ainda tentando entender o jogo que está sendo jogado ao seu redor, mas ela sente que o véu de mistério que cobre a situação está prestes a ser levantado. Fátima, por outro lado, parece querer desviar sua atenção das confusões e fofoquinhas que cercam os outros. Ela tem um propósito mais claro: ajudar a comunidade e os jovens que estão ao seu redor. Sua oferta de dar aulas de música é uma tentativa de transformar a energia negativa em algo positivo, de oferecer aos jovens uma maneira de se expressar e se reconectar com a vida de forma criativa. A música, para Fátima, é uma forma de resistência e um caminho para a libertação pessoal. Ela sabe que não pode mudar o mundo sozinha, mas acredita que pode fazer a diferença na vida de quem está disposto a ouvir. Enquanto isso, Filipa, consumida pela culpa e pela angústia por seu envolvimento no crime que condenou Rudá, decide agir de maneira drástica.
Ela sabe que não pode continuar vivendo com o peso de sua mentira. Então, toma a decisão de ir à delegacia à noite, quando ninguém está esperando, para confessar seu crime e inocentar Rudá. Ela entende que essa é a única forma de restaurar a justiça, e sabe que, ao fazer isso, estará colocando sua própria liberdade em risco. A coragem de Filipa é palpável, mas também é um reflexo da dor e da necessidade de redenção que ela carrega em seu coração. A madrugada é o momento escolhido para sua confissão, simbolizando a tentativa de recomeçar sua vida e corrigir os erros que cometeu. No entanto, a história toma um rumo inesperado. Rudá, que havia se distanciado da fuga planejada, toma a decisão de escapar da prisão por conta própria. Ele decide que, se a liberdade não pode ser conquistada por meios tradicionais, terá que ser conquistada à força. A fuga, que parecia ser uma possibilidade descartada, agora se torna sua única opção. O momento da fuga é tenso, e Rudá sabe que, ao tomar essa decisão, ele não está apenas se libertando das correntes físicas, mas também das correntes emocionais que o mantinham preso. Ele parte em uma jornada que pode levá-lo para fora do presídio, mas que também o deixa vulnerável a muitos perigos. A fuga de Rudá simboliza a luta por sua própria liberdade, mas também os dilemas internos que ele enfrenta. Ele está em um ponto de ruptura, onde não pode mais confiar nas instituições que o cercam, e a única maneira de reivindicar sua vida é escapar dela. As portas do presídio se abrem para ele, mas o que ele encontrará lá fora? A jornada de Rudá se torna um reflexo de sua busca por identidade e redenção, e agora ele terá que enfrentar não só as consequências de seus atos, mas também os mistérios que o envolvem. Enquanto isso, a trama de mentiras e segredos que envolve Berta, Fátima, Isis e todos os outros continua a se entrelaçar. Cada ação tomada por um deles afeta o destino dos outros, e o jogo de poder e manipulação nunca foi tão intenso. Rudá, com sua fuga, agora caminha em direção ao desconhecido, e todos ao seu redor terão que enfrentar suas próprias escolhas, sabendo que o caminho à frente está cheio de incertezas. Sábado, 22 de fevereiro. Filipa, sentindo o peso de suas ações finalmente cair sobre seus ombros, decide confessar tudo. Ao ir até a delegacia, ela se apresenta ao delegado e conta, sem hesitar, tudo o que fez com o apoio de Mavi para incriminar Rudá. Sua decisão de contar a verdade é um ato de redenção, mas também um reflexo da culpa que a atormenta. Filipa sabia que havia agido impulsivamente e que o peso dessa mentira estava destruindo sua vida. Agora, ao revelar a trama que arquitetou, ela espera, de alguma forma, aliviar o fardo e corrigir a injustiça que causou. Cada palavra que sai de sua boca parece carregar a tensão de um processo de purificação. O delegado, surpreso, anota tudo enquanto tenta entender a profundidade da situação, já ciente de que a confissão de Filipa mudará o rumo dos acontecimentos. Enquanto isso, Gavião, sempre pragmático e com faro apurado para o que está por vir, entrega a Rudá um saco de dinheiro. O gesto de Gavião não é apenas uma tentativa de garantir que Rudá tenha recursos para sua fuga e para lidar com os desafios à frente, mas também uma forma de garantir que ele tenha uma chance real de se reerguer, longe das garras da injustiça que o cercam. Rudá, por sua vez, recebe o dinheiro com um misto de gratidão e incredulidade. Ele sabe que, ao aceitar essa ajuda, está tomando um caminho cheio de incertezas, mas também repleto de possibilidades. Gavião, com seu ar de sabedoria, dá a Rudá uma última olhada antes de se afastar, deixando claro que, para ele, a luta de Rudá ainda não terminou. Pelo contrário, ela está apenas começando. No entanto, enquanto Rudá tenta encontrar seu caminho em meio a essa tempestade, Filipa se dirige até Viola, para lhe contar sobre sua decisão. Ela diz à chefe que responderá ao processo em liberdade, uma escolha que reflete tanto sua confiança em sua confissão quanto o peso da decisão que tomou. Viola, por sua vez, reage de maneira inesperada. Embora ela estivesse ciente de que Filipa precisava se redimir, ela não estava preparada para a verdadeira consequência de suas ações. Ao ouvir Filipa, Viola percebe que a situação dela está cada vez mais fora de controle, e sua própria segurança começa a ser questionada. Ela, sempre tão calculista, agora se vê em um turbilhão emocional, com as palavras de Filipa ressoando em sua mente. Como ela pode lidar com o fato de que sua aliada, que ajudou a forjar a culpa de Rudá, agora se volta contra ela? A pressão começa a afetar Viola de maneira profunda, fazendo com que ela entre em pânico. Sabia que o jogo estava se tornando cada vez mais arriscado, mas não imaginava que as peças começariam a se mover tão rapidamente. E como se não fosse o suficiente, Mavi recebe uma notificação para comparecer à delegacia. A tensão no ar é palpável. A cada segundo que passa, Mavi sente a pressão aumentar. Ela sabia que essa hora chegaria,
mas não esperava que fosse tão em cima da hora. Ela já sabia o que isso significava. A polícia estava prestes a tomar as rédeas do jogo. Ela não podia mais escapar do inevitável. A notificação é uma bomba-relógio prestes a explodir, e Mavi precisa tomar uma decisão que mudará o rumo de sua vida. Seus pensamentos estão desencontrados, mas uma coisa é clara: ela tem que se entregar e enfrentar as consequências de suas escolhas. O medo de ser presa consome, mas ela também sabe que precisa, de alguma forma, fazer justiça. Mércia, que sempre foi uma jogadora de xadrez, vê o estado descontrolado de Mavi e não sabe como reagir. Mavi, com sua usual postura calma e calculista, agora está à beira do colapso. A pressão, as mentiras e as tramas que ela ajudou a criar finalmente tomam conta. Mércia, que sempre teve o controle das situações, agora se vê diante de uma versão de Mavi que ela jamais imaginou. A empresária não sabe se deve se preocupar mais com o que está acontecendo com Mavi ou com o que isso pode significar para seus próprios planos. Ela tenta manter a calma, mas é claro que o desespero está começando a se espalhar por todo o ambiente. Mércia sabia que Mavi tinha um lado vulnerável, mas nunca imaginou que ele fosse aparecer tão rapidamente. Enquanto isso, Hugo, em uma cena que parece ser um reflexo de toda a tensão acumulada ao longo dos últimos dias, entrega a Gael um envelope com os resultados dos exames. Gael, sempre atento e preocupado com a saúde de Hugo, observa o envelope com ansiedade. O que os resultados irão revelar? Ele sabe que, no fundo, a saúde de Hugo é uma bomba-relógio prestes a explodir. Ao entregar os exames, Hugo tenta disfarçar a preocupação em seu rosto, mas Gael, com seu olhar perspicaz, percebe imediatamente a seriedade da situação. Hugo sente que o tempo está se esgotando, e o que mais o assusta não é o que os exames irão dizer, mas o que ele pode fazer para lidar com isso. Por fim, Luma, sempre estrategista, tem uma conversa séria com Mércia. Ela avisa que Mavi pretende se entregar à polícia. Luma não quer mais ser uma espectadora dos jogos de poder de Mércia. Ela quer ter controle sobre a situação. Ao contar a Mércia sobre as intenções de Mavi, Luma parece querer testar os limites da empresária. Ela está disposta a jogar com as mesmas cartas, sabendo que, ao fazer isso, pode estar abrindo um novo capítulo de manipulações e traições. O que Luma deseja agora é descobrir até onde Mércia está disposta a ir para proteger seus próprios interesses, e o que ela fará quando a verdade finalmente vier à tona. Esse é o ponto crucial em que as peças começam a se mover de forma irreversível. O jogo que antes parecia tão bem arquitetado agora é uma corrida contra o tempo, onde cada decisão tomada pode ser a última. Mavi está prestes a se entregar, mas as consequências disso ainda são desconhecidas. Aqui finalizamos o resumão de hoje. Valeu, noveleiros! Comente qualquer coisa aqui embaixo.